Boa noite. 17ª legislatura define composição de grupos permanentes que estão com novas nomenclaturas. Porque durante o período passado nós sentimos que em algumas áreas existia sobreposição de atribuições. Prefeito convoca a sessão extraordinária para análise de vetos e de 9 projetos. Mini reforma administrativa é um deles. É o caminho de austeridade, de respeito ao dinheiro público, de economia, que o Brasil pede nesse momento de dificuldade. Vereador Gleison assume a presidência da Comissão Representativa de Janeiro. Já estou preparado e a gente pode sempre contar com o apoio também da comunidade de Passo Fundo e com os demais colegas que vêm sempre nos auxiliando. E no segundo bloco, as reprises de 2016. Em março foi criado um prêmio aos servidores do Hospital Municipal. Vai trazer um benefício real ao servidor daquela autarquia que necessita tanto de um plano de carreira, de uma valorização. O ano começou agitado no meio político. O Legislativo promoveu a primeira reunião de 2017 com a presença dos vereadores. Uma das pautas foi a composição das comissões permanentes que têm novas nomenclaturas. Realizar audiências públicas, fiscalizar obras e emitir pareceres sobre as matérias estão entre as funções das comissões permanentes. A escolha dos nomes foi feita de acordo com o regimento interno e a representação proporcional dos partidos. São 5 vereadores titulares e outros 5 suplentes. A gente sempre tenta construir o acordo com o primeiro momento. Como hoje a tendência, vamos dizer, existiam mais vereadores interessados em determinados assuntos do que o número de vagas, foi necessário usar, como já usamos em outra oportunidade, a proporcionalidade e a representação de cada bancada e de cada partido. Mas foi uma construção tranquila, uma construção que levou em consideração aquilo que cada um acha que pode contribuir nesse primeiro momento. Nós temos uma Câmara de Vereadores que renovou bastante, né? Mais de 50% dos vereadores são vereadores que vão entrar no seu primeiro mandato, mas penso eu que a gente conseguiu construir uma forma que as comissões que são permanentes da casa possam trabalhar, contando com a experiência dos vereadores que já estão no segundo mandato ou mais mandatos e ao mesmo tempo contando com a assessoria, com a nossa assessoria técnica que é bastante competente. Na Câmara de Passo Fundo são 4 comissões permanentes. Após mudança no regimento interno no ano passado, agora entra em vigor uma nova nomenclatura para os grupos. As comissões, elas, a partir de um entendimento feito pela comissão que trabalhou o nosso regimento interno, elas modificaram seus nomes e também ampliaram as suas atribuições. Porque durante o período passado nós sentimos que em algumas áreas existia sobreposição de atribuições e outras precisavam ser ampliadas para que nós possamos trabalhar com um número mais reduzido de comunicações extraordinárias e desta forma garantir um trabalho mais conciso por parte de todos os vereadores nas comissões permanentes. Confira quais são os grupos permanentes e os nomes dos vereadores que em 2017 vão integrar os trabalhos. À frente da Comissão de Constituição e Justiça estarão os vereadores titulares Márcio Patucci, Sal Spinelli, Paulo Necli, Matheus Vespe e Evandro Meirelles. Na suplência, os vereadores Gleison Consalter, Eloy Costa, Leandro Rosso, Aristeu Dalalana e Luiz Miguel Chais. Na Comissão de Finanças, Planejamento e Controle, a titularidade ficou com os vereadores Gleison Consalter, Alex Necker, Roberto Tozon, Leandro Rosso e Ronaldo Rosa. E a suplência com Renato Tchecker, Matheus Vespe, Márcio Patucci, Pedro Danelli e Rafael Colucci. A Comissão de Patrimônio e de Desenvolvimento Urbano e do Interior será comandada pelos vereadores Renato Tchecker, Aristeu Dalalana, Luiz Miguel Chais, Cláudio Rufa Soldá e Pedro Danelli. A suplência ficou com os vereadores Valdo de Moraes, Fernando Rigon, Rude dos Santos, Evandro Meirelles e Roberto Tozon. Já na Comissão de Cidadania, Cultura e Direitos Humanos, assumem os trabalhos os vereadores Valdo de Moraes, Eloy Costa, Fernando Rigon,
Rafael Colucci, Rude dos Santos e a suplência os parlamentares Saul Spinelli, Paulo Necli, Alex Necker, Cláudio Rufa Soldá e Ronaldo Rosa. A Comissão de Finanças, Planejamento e Controle deliberou que o vereador Alex Necker vai presidir o grupo. As demais comissões têm até o dia 9 de janeiro para apresentar os nomes de presidentes e vices. Também nesta segunda-feira, o prefeito Luciano Azevedo esteve no parlamento para a entrega de uma convocação extraordinária. O documento pede análise de vetos e de outros 9 projetos. Aos parlamentares, o prefeito justificou o pedido de convocação extraordinária. Até o dia 5 de janeiro, os vereadores precisam votar os vetos do Executivo às 72 emendas aprovadas para o orçamento de 2017. Os vetos foram colocados por razões técnicas. Nós estamos nos referindo a um período anterior, ao mandato anterior. Agora nós vamos abrir um diálogo com a nova Câmara de Vereadores para que possamos encontrar alternativas para que algumas daquelas emendas possam ser aproveitadas. Faremos isso ainda durante essa semana. Pedi ao prefeito, então, que pudéssemos ter um diálogo com a Procuradoria para tentar salvar algumas emendas dos atuais vereadores que foram reeleitos e também dos vereadores que não estão mais na casa. Como eu digo, as emendas, que são as impositivas também, não são emendas para beneficiar o vereador, e sim a comunidade. Houve um debate, houve um diálogo, houve reuniões nas comunidades. Então a ideia nossa é tentar ter um diálogo com o Executivo e tentar salvar aí alguma das emendas. Além dos vetos, os vereadores vão analisar ainda a segunda etapa da reforma administrativa. A mudança deve gerar aos cofres públicos uma economia de mais de R$1 milhão nos 4 anos de governo. Nós talvez cheguemos a R$1,5 milhão em 4 anos. É o caminho de austeridade, de respeito ao dinheiro público, de economia, que o Brasil pede nesse momento de dificuldade do país. As prefeituras necessariamente devem se adequar a essa realidade e nós estamos aqui cortando na própria carne, fazendo a segunda etapa da reforma administrativa, extinguindo cargos de confiança, como já havíamos feito há 1 ano e meio atrás, quando isso iniciou. O Executivo espera a decisão dos vereadores de 8 projetos e uma emenda à lei orgânica. Uma das matérias trata da concessão do antigo prédio da Gari para iniciativa privada. Pretendemos que naquele local, onde antes funcionou a Feira do Produtor, seja um centro gastronômico noturno de lazer, que ali nós tenhamos bares e restaurantes. Essa é a proposta do Poder Executivo, que nós façamos uma concessão, os empresários que desejam ali se instalar participem em igualdade de condições e a cidade tenha uma alternativa de lazer e de gastronomia naquele lugar. A presidência da Câmara de Vereadores marcou a sessão extraordinária para amanhã, a partir das 4 horas da tarde. Até o dia 14 de fevereiro, o Legislativo Municipal está em recesso. Nesse período, as decisões da Casa são de responsabilidade das comissões representativas. No mês de janeiro, Alex Necker, Renato Checker, Matheus Vespi, Luiz Miguel Chais, Evandro Meirelles, Márcio Patucci, Pedro Danelli, Roberto Tozon e Aristeu Dalalana analisarão as matérias do Parlamento. O vereador Gleison Consalter será o presidente nesta primeira etapa do recesso. Muitas pessoas pensam que a Câmara de Vereadores inicia seus trabalhos principalmente só no mês de fevereiro em função das sessões plenárias, o que não é verdadeiro. Então a gente já inicia, bem provável já na próxima semana, né? Eu e os 5 vereadores somos titulares dessa primeira comissão representativa que vai até a metade do mês de fevereiro, né? Um trabalho importante que a gente vem analisando alguns projetos que vêm dos demais colegas vereadores e também do Executivo Municipal, para realmente a gente fazer uma análise, para depois a gente poder ter o debate, ter, claro, a votação também quando inicia-se as sessões plenárias. Um grande desafio, em particular, como você mesma comentou, Ana, para mim agora nessa nova função aqui dentro do Legislativo Municipal como vice-presidente da Câmara Municipal, um desafio e tanto, mas nós já estamos preparados. Eu acho que nesse primeiro mandato a gente amadureceu bastante como vereador, tivemos dificuldades sim no começo, mas foram se passando o tempo, a gente está bem mais
apropriado, né, na nossa função, sabemos muito bem o que podemos fazer e o que não cabe a nós vereadores, mas sim, um grande desafio pela qual já estou preparado e a gente pode sempre contar com o apoio também da comunidade de Passo Fundo e com os demais colegas que vêm sempre nos auxiliando nas atividades diariamente. Já em fevereiro, integram a comissão representativa os vereadores Patrick Cavalcante, Paulo Necli, Leandro Rosso, Cláudio Rufa Soldá, Ronaldo Rosa, Fernando Rigon, Valdo de Moraes, Saul Spinelli, Rafael Colucci e Eloy Costa. E depois do intervalo, a gente retoma as reprises de 2016. Hoje os destaques são do mês de março. Você é responsável pela vida de quem vai e pela vida de quem vem. Seja prudente. Precisamos de um minuto da sua atenção. Sabemos que não é a melhor época para falar sobre algo tão sério, mas esse assunto não pode esperar. O crack é uma droga perigosa que tem causado graves problemas, porque ele causa dependência muito mais rápido. Por isso, fale com seus familiares e amigos sobre o assunto. Nunca experimente o crack. Ele causa dependência e mata. O Jornal da Câmara está de volta com as reprises de 2016. Nesta edição, vamos lembrar a reunião promovida pela Comissão de Educação e Bem-Estar Social, que em março debateu melhorias para a área da segurança pública. Alternativas como a ampliação de efetivos e investimentos em tecnologia foram mencionadas como sendo essenciais para dar mais tranquilidade à população. No caso da Polícia Civil, o término do prédio da Central de Polícia é a prioridade. Um projeto que está há vários anos aí em andamento e não se chega à sua finalização. Então, foi um dos pontos que nós abordamos, juntamente com outros pontos, inclusive do presídio regional e outras demandas da segurança pública. A polícia está com déficit, precisaríamos de mais policiais, mas com os policiais que nós temos hoje em dia ainda conseguimos fazer um excelente trabalho aqui na cidade. O comandante da Brigada Militar acredita que a ampliação do serviço de vídeo monitoramento contribui para um melhor resultado do trabalho dos órgãos de segurança pública. Mas para que isto aconteça, é preciso que haja a união de diferentes setores. Tecnologia em prol da segurança, ela está à disposição das comunidades. Sabemos que isso demanda um recurso muito grande de recursos financeiros, principalmente, né, porque a tecnologia ela não é barata, né, mas temos alguns caminhos, né, que podem reduzir os custos. Ao exemplo, né, do município de Marau, né, Passo Fundo se organizando com o apoio do nosso Poder Público Municipal, da Câmara de Vereadores, das entidades que fazem parte da segurança pública, o próprio, né, os juízes, né, os promotores, né, toda a associação, né, organizada, né, apoiando essa iniciativa, né, e hoje nós temos aqui, né, de parabéns porque existe um órgão, né, que é o CDL, que está abraçando também, né, junto aos órgãos de segurança esta questão, né? Tanto é que foi lançado já no ano passado o programa Guardião de Passo Fundo. Em âmbito municipal, o secretário de Segurança Pública quer novos núcleos de policiamento comunitário. A solicitação já foi feita ao governo do estado. Quando o prefeito Luciano assumiu a administração, nós tínhamos apenas 2 núcleos, hoje nós temos 6 núcleos, mais o núcleo administrativo, que seriam 7, que é considerado também um núcleo, e nós temos a intenção de ampliar para mais 2. Só não o fizemos o ano passado porque nós tivemos uma resposta negativa por parte da Brigada Militar na questão de logística, né? Mas agora a Brigada Militar está favorável em ajudar com efetivo,
Já foi encaminhado, inclusive, junto à Secretaria do Estado, Secretaria de Segurança do Estado, para que seja realmente efetivado, então, mais 2 núcleos de polícia comunitária aqui no município de Passo Fundo. O presidente da SEBS, vereador Wilson Liu, falou sobre o papel da população, que também precisa se comprometer com o tema. Aquilo que as pessoas sempre dizem, os cidadãos de bem precisam se unir. E eles podem se unir em conselhos, em representações, para também monitorarem, especialmente a Brigada Militar e os poderes públicos, para ajudarem a apontar onde estão os núcleos nevrálgicos e as pessoas que agem para o mal, para que a efetividade e, de fato, os resultados possam ser maximizados num cenário que nós estamos, que não é o cenário mais favorável do ponto de vista do efetivo, do ponto de vista da remuneração. Também em março foi aprovada em sessão plenária a criação de um prêmio aos servidores do Hospital Municipal. A proposta do Executivo recompensa os funcionários pela frequência ao trabalho. O prêmio será pago mensalmente no valor de R$ 350. A bonificação será reajustada todos os anos na mesma data e pelos mesmos índices do reajuste geral. O projeto recebeu parecer favorável conjunto das comissões da Casa Legislativa. Em primeiro lugar, a capacidade dos servidores, percebendo o problema que havia na lei que vinha desde 2008, eles estudaram muito e para achar uma forma para, de certa forma, repor em parte. Fizeram isso. Segundo, foram procurar o sindicato, estudaram e articularam e conseguiram a compreensão e o apoio do sindicato. Terceiro, foram para o Executivo e o Executivo mandou o projeto e nós fomos o primeiro vereador e nisso nós não temos nenhum mérito, porque os atos aqui são da casa, nós pedimos que os vereadores estudassem, de fato. Então, o que eu quero destacar é isso, essa capacidade de construir na base do diálogo um avanço que não resolve o problema, mas é um avanço. É um passo bem importante de outros que se poderá construir com diálogo. Mostra que há um jeito novo, diferente de fazer política e que esta casa tem papel importante para isso. Os debates são normais, mas foi um avanço importante. A proposta foi construída por representantes da categoria juntamente com o Executivo. Para representantes da Comissão dos Servidores do Hospital e do Simpasso, o projeto é um avanço da negociação que acontece desde 2010. Entretanto, ainda existem melhorias a serem feitas. A aprovação desse projeto é um avanço muito importante relacionado à conjuntura econômica do país, né? É um ganho real, mas que não contempla aquilo que a comissão representativa pleiteia desde 2010, que é a equiparação junto à Lei 203. Não temos dúvida de que foi uma proposta construída com muita negociação, muito desgaste político, né? Mas que vai trazer um benefício real ao servidor daquela autarquia que necessita tanto de um plano de carreira, de uma valorização e de uma visibilidade melhor perante a sociedade de Passo Fundo. Foi feita uma assembleia, né, para o aceite desse prêmio, né, e foi aprovado por unanimidade dos colegas, dos presentes, no dia dessa assembleia do Hospital Municipal, e a gente considera o primeiro passo de muitos avanços ainda que a gente poderá construir. O diretor-geral da entidade frisa que a aprovação deste projeto vai valorizar o trabalho dos servidores. Nos sentimos muito felizes, né, estar nesse momento aí na Câmara, acompanhando essa votação, aprovado por unanimidade, né, um projeto da autoria do prefeito, trazendo avanços aí para os servidores do hospital, especialmente a questão do prêmio assiduidade, que vem ao encontro das necessidades dos trabalhadores que cumprem seu dia a dia a jornada de trabalho, né, foi um pedido deles, uma construção coletiva. O mais importante desse projeto é isso. Além disso, estão sendo estabelecidas licenças que os servidores municipais do hospital não tinham, né, por exemplo, licença para concorrer a vereador, licença para ocupar cargos classistas, foi ampliado a questão da licença maternidade, passando a equiparação ao que hoje tem os servidores do município. A licença adotante também foi ampliada. Em si é um conjunto, né, de avanços que estão sendo construídos e todos eles com o aval do Tribunal de Contas, que permite a tranquilidade da gestão e que esses avanços não serão atacados aí por qualquer medida posterior. Então, ficamos muito felizes nesse momento de conseguindo construir isso. E o Jornal da Câmara termina aqui.
Obrigada pela sua companhia e uma ótima noite.